continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 43 e nessa aula de hoje nós vamos dar uma continuidade ao modelo bidimensional, só que hoje nós vamos ver um vazamento de etanol sobre um vazamento prévio de gasolina. Esse vai ser um modelo importante para nós entendermos os conceitos que nós apresentamos ao longo desse curso. Voltando então ao nosso curso, nós temos aqui, como vocês podem observar, o nosso modelo da aula anterior. Repito que o nosso modelo foi desenvolvido pela Juliana Freitas na Universidade de Waterloo. Se vocês olharem, nós temos aqui a situação inicial com a fase de gasolina distribuída sobre a franja capilar. É importante que vocês observem que esse vazamento que se encontra distribuído aqui, que nós vimos na aula anterior, ele se encontra em grande parte no interior da franja capilar. É importante que vocês observem também que a distribuição desse produto, no caso gasolina, que tem essa coloração avermelhada porque foi colocado um corante para melhor visualização, essa gasolina ela se encontra dispersa de uma forma irregular. É interessante que vocês raciocinem essa situação da irregularidade da distribuição da gasolina num meio poroso que foi formado exclusivamente por bolinhas de vidro do mesmo tamanho. Ou seja, a distribuição e a situação desse meio poroso que nós criamos é de uma homogeneidade muito grande, né? Ou seja, nós esperamos que o meio seja completamente homogêneo e ainda assim nós vemos uma distribuição não homogênea da gasolina ao longo do perfil. Claro que se nós observássemos no campo numa situação muito maior, essa homogeneidade pode ser considerada como atingida. Entretanto, na escala do tamanho dos poros, como nós podemos observar aqui nesse nosso modelo, alguns pontos chegaram a atingir quase onde encontra-se o nível d'água. Lembrando a vocês que o nível d'água é a posição onde a água se encontra à pressão atmosférica, né? Então, olha aqui, nós temos alguns pontos quase chegando no nível d'água e no outro, no espalhamento lateral, nem tanto. Vocês podem observar que, claro, essa parte que chegou próximo do nível d'água é a que sofreu maior influência do vazamento original, ou seja, onde a coluna de produto foi maior e conseguiu pressionar, fazendo com que essa gasolina desça, né? Dessa forma nós temos sim alguma parte até aqui embaixo e algumas outras claramente mais limpas aqui e outras aqui desse lado também. Todas preenchidas perfeitamente por água dentro da franja capilar. O que nós vamos fazer então? Eu gostaria que vocês observassem, que vocês tivessem a clareza que nesse ponto aqui nós vamos injetar o etanol nesse meio aqui. No ponto onde nós estamos fazendo a injeção do etanol, o etanol vai descer, né? E o etanol é um fluido que tanto se mistura com água quanto se mistura com a gasolina. Ele é um dissolvente, como nós já apresentamos em aulas anteriores, que vocês podem, claro, obter no site da Hidroplan. Então, quando nós falamos em fluido multifásico, nós temos que raciocinar no nível do poro. Nós temos sempre que tentar enxergar lá dentro do poro o que vai acontecer com o ângulo de contato e com a maleabilidade quando os fluidos se encontrarem. Dessa forma, o etanol vai encontrar a gasolina e ele vai alterar a maleabilidade da gasolina. Por quê? Porque ele vai substituir o ar naquele momento. E nós vamos então enxergar o que vai acontecer. Importante que vocês vejam que alguns dos pontos aqui laterais a gente tem alguma coloração indicando que ainda sobrou água, né? O contato não vai ser necessariamente com a gasolina, pode ser com parte de água. Se ao lançarmos o nosso filme, vocês observem por favor a frente molhante do etanol. Quando nós lançamos o etanol aqui, o que acontece? O etanol atinge a frente, olha que interessante o nível d'água aqui. Aparentemente nada desce abaixo do nível d'água. Repetir o filme. Vejam vocês, quando o etanol atinge, logo que o etanol atinge a superfície da gasolina, o que vai acontecer? O etanol, diferentemente da gasolina
ao deslocar e a contatar a água, ele desloca o ar e contata inicialmente a gasolina. Acontece que o etanol ele é miscível com a gasolina. Então o que acontece? Embora você tenha uma molhabilidade, a hora que o etanol contacta, ele destrói essa molhabilidade. Por quê? Porque não vai ter, né, um ângulo de contato. O que você vai ter é uma superfície onde os fluidos estão misturados. Aquela separação nítida que nós temos quando os fluidos são immiscíveis, que é onde nós temos como resultado a formação da franja capilar. Nesse caso nós não vamos mais ter. Por quê? Porque o etanol destruiu esse menisco. Por quê? Porque ele é miscível. Para ter menisco você tem que ter immiscibilidade. E nesse nosso caso aqui, ele simplesmente destruiu. Então o que acontece? À medida que ele destrói a molhabilidade, ele empurra por gravidade o resto de todo o fluido para baixo. E ele vai até onde? Como ele está destruindo a molhabilidade, ou seja, não tem mais diferença entre os dois, eles passaram a ser miscíveis naquela frente, o etanol está descendo por pressão gerada pela coluna de produto que está vazando. E ele vai até onde? Ele vai até onde a pressão atmosférica da água permite lá embaixo, que é o nível d'água. Então vocês veem, como a coluna que nós formamos não era uma coluna muito grande, ele simplesmente deslocou a gasolina até esse ponto aqui embaixo. Vamos repetir o filme novamente para que vocês observem. O etanol está descendo e olha aqui à frente. Ele está descendo claramente, limpando a área onde tem gasolina e chegando até esse ponto aqui embaixo. Então, o conceito inicial dessa aula, que nós vamos desenvolver nas próximas aulas, é que vocês observam a frente de invasão do etanol é distinta daquela gerada pela gasolina. Por quê? Porque no caso da gasolina invadindo, ela alterou a molhabilidade, você trocou ar por gasolina. E nesse caso o etanol não, ele destruiu essa relação. Nós não estamos mais falando de formação de franja capilar, porque para existir capilaridade nós temos que ter essa diferença entre a gente tem que ter a tensão interfacial. No caso do etanol, ele simplesmente reduziu a tensão interfacial a zero, se ele se tornou completamente immiscível. E nós vamos mostrar a sequência nas próximas aulas.